Pessoal, fiquei devendo no final da última aula as grandezas físicas, as 7 grandezas básicas da física, né, e citei para vocês, né, que primeiro tem o sistema internacional, que ele é conhecido como MKS, e dessa brincadeirinha tu lembra que é metro, quilograma, certo? E segundo. Só que eu avisei que eram 7 grandezas básicas, não era isso? Certo? Quer dizer que ainda faltavam mais 4. Aí eu falei do Kelvin, que é uma medida de temperatura, né, que difere em 273 unidades comparada com o Celsius, certo? Que a gente vai aprender no que vem a transformar de uma para outra, bonitinho. Falei do Ampere, que é a unidade de corrente elétrica, certo? Kelvin, Ampere. Depois eu falei do candela, que é uma unidade de luminosidade, de intensidade luminosa. Candela. E aí o último, eu até cheguei a sugerir que fosse Tesla para campo magnético, só que aí na saída eu já percebi, pô, mas peraí, para calcular o campo magnético, eu uso essa fórmula aqui, ó, para que se for um fio reto, né? Se for um fio reto percorrendo corrente elétrica, para saber o campo magnético que esse fio vai ter uma determinada distância, é só saber a distância até o fio e o valor da corrente elétrica. Ou seja, Tesla, que é a medida de campo magnético, dá para definir através do ampere e do metro. Então não era isso. É um da química que está faltando, na verdade, para medir quantidade de matéria. Mol, parabéns. Então a 7ª grandeza que estava faltando era o mol. Acabei de verificar aqui. Certo? Então, a 7, porque todas as outras, na verdade, Tesla, todos os tipos de força, né, são definidas a partir das outras 6. E quando a gente começa a entrar em estudo dos gases, lá na termodinâmica no final do 2º ano, a gente precisa do número de mols da física, da química, para poder fazer as continhas. Bem interessante. Alguém fazer uma colocação? Estão usando mol agora? Ah, show de bola. O que é mol mesmo? Então é uma maneira de medir, na verdade, quantidades pequenas, né? Lembra? 1 mol é o quanto mesmo? Isso, é o número de Avogadro, muito bem. Só para a gente ter uma noção de quanto é isso, né? Aquela borracha que eu preciso para fazer esse exemplo, ó. É uma coisa assustadora. O mol é um número tão grande, que se eu mandasse a BIC me entregar, a BIC, por favor, eu quero 1 mol de borrachas, daquela roxinha, entrega aqui na ilha. Eles não iam nem perguntar onde que é para entregar. Certo? Depois dos milhares e milhares de anos que a BIC ia ficar produzindo essa encomenda, quando ela fosse descarregar na ilha de Florianópolis, ela não ia precisar perguntar onde que é, porque esse carregamento de 1 mol dessas borrachas ocuparia toda a ilha de Santa Catarina, de norte a sul, de leste a oeste, com mais de 1 metro de altura de borracha, espalhado por toda a ilha. Tu tá entendendo o que é 1 mol, cara? 1 mol é algo absurdamente grande. Né, cara? 6,02 vezes 10 na 23... Pega o volume de uma dessas, certo? Multiplica pelo mol, aí pega a área de Santa Catarina e divide esse volume pela área, tu vai ver que a altura de borracha vai ter na ilha toda, certo? Agora não se esqueçam, hein? Quando tu toma 1 gole d'água, 1 gole não, uma dose de água, 18 gramas de água. Quando tu toma 18 gramas de água, já que a molécula grama do H2O é 18 gramas por mol, nessas 18 gramas de água, nesse gole de água que tu dá, entra esse número de moléculas de H2O dentro do teu corpo. 1 gole d'água, 1 mol de moléculas de H2O aproximadamente entra no teu corpo. O mundo microscópico é assustador, né? Por isso que as pessoas às vezes têm nojo da própria pele quando elas descobrem que tem ácaros nesse momento, né? Criaturas comendo as tuas células mortas. E não só ácaros, tem uma fauna toda vivendo na tua pele agora, né? Certo? Aí o cara vê lá a propaganda do sabonete que desinfeta 99% dos germes e acha que é saudável usar aquilo. Aquilo não é saudável, né, cara? Não é saudável, a natureza não é suja. Tu não precisa esterilizar a natureza para sobreviver bem nela. É ruim viver num ambiente estéril. Tem que viver num ambiente contaminado, com bactérias boas. 90% das bactérias que estão no ambiente dos micróbios são bons. Fazem bem, protegem a tua pele. Aí a mamãe super protetora besunta o bebezinho com um sabonete bactericida. Isso é um erro. Ela melhor deixar o filhinho se rolar no parque, botar o cocô na boca, do que proteger ele dessa maneira. Sabe disso, né? Porque tem uma coisa chamada anticorpos. Concordas comigo? Então as crianças que foram expostas a mais germes na infância têm mais chance de serem adultos saudáveis no futuro. Ou seja, excesso de limpeza faz mal.
o desinfetante que mata 99% dos germes faz mal. Como é que a mamãe deve limpar a casa? Água e sabão, vinagre no máximo. É o suficiente. É o suficiente, é mais saudável do que passar o super desinfetante. Só que na idade dos teus pais, eles vendiam a ideia de que a natureza era suja e deveria ser desinfetada. E aí foram lançando cada vez produtos mais poderosos, né? Pinho não sei da que, e Ultra Power, eliminador de bactérias. Isso tudo é bobagem, certo? Então podias comentar com teus pais, né? Falar pra tua mãe, podias gastar menos em produto de limpeza, certo? E deixar a casa mais saudável e mais limpa, na verdade, certo? Beleza? Bacana, né? Então, ó, tá na hora de tu também ajudar os teus pais a controlar algumas coisas que dão problema. E o pior, isso não é o pior de tudo, não é a tua saúde, cara. O pior de tudo é o meio ambiente. Não é natural que o meio ambiente está sofrendo esterilizações toda hora. As bactérias que sobram, certo? Elas sobram muito mais resistentes. Então, cada vez mais as bactérias e os micróbios, né, terão chance de estarem mais fortes porque a gente quer desinfetá-los quando não precisa, certo? Então, algo bem delicado, hein? Então, galerinha, só isso é mais uma curiosidade, né? Para que tu saiba que existam essas 7 grandezas básicas e acabamos falando do mol. Muito curiosa essa maneira de medir as coisas pequenas. Show de bola. Vamos que vamos. Galera, assim, eu estou numa situação que a apostila ela para um pouquinho de falar de movimento. A gente mal voltou a falar em movimento, né? E ela dá uma paradinha de falar de movimento retilíneo e começa a falar de movimento circular. Para só no final falar do movimento uniformemente variado, que eu estou agoniado já para falar alguns dias. Mas eu vou me conter, estou muito calmo e vou te mostrar então o movimento circular. Adivinha? O corpinho vai andar em círculo, lógico. E já que o corpo vai andar em círculo, como por exemplo uma pedra amarrada no barbante, aí posso deixar ela aqui, só que cuidado, nesse começo eu não vou desacelerar e acelerar, vai ser sempre na mesma, em módulo. Em módulo, como assim, professor, em módulo? Porque a pedrinha, na hora que eu estou girando ela, a gente já discutiu isso, né? Ela tem uma velocidade que é sempre tangente à trajetória. Lembra da inércia? Se eu corto o barbante, a pedra continua em linha reta. Se eu corto o barbante nesse momento, a pedrinha passa para lá. Se eu corto o barbante nesse momento, ela passa reto. Ou seja, a velocidade do objeto é sempre tangente à trajetória. Certo? Então, quando eu digo que a velocidade é constante, é em módulo, né? Porque quando a velocidade muda de direção, ela mudou o valor dela, ela mudou, né, o vetor que ela representa, concorda comigo? Essa velocidade aqui vale 10 metros por segundo, vamos supor. Essa vale 10 metros por segundo. Só que esse vetor é igual a esse, e velocidade não é uma grandeza vetorial, então a velocidade variou daqui para cá. Me perdoa, pode sair. Então a velocidade variou daqui para cá? Variou porque a velocidade é uma grandeza vetorial e o vetor mudou de direção. Então o módulo, o tamanho continua o mesmo, mas já que o vetor mudou, então no movimento circular uniforme, mesmo quando a velocidade é constante, ela está variando. Concorda comigo? Certo? Porque esse constante eu estou me referindo ao número. Concorda comigo? Não ao vetor como um todo. Então uniforme. O que significa uniforme? Constante. E nesse caso, o que significa velocidade constante? Que o valor dela é constante, mas ela em si é constante? No movimento circular, ou a velocidade do corpo está sempre variando, mesmo quando o seu valor é constante. Tudo bem para vocês? Né? Quando o cara está com movimento circular, ó, o vetor velocidade está sempre apontando para um lugar diferente. Então a primeira pegadinha que aparece no vestibular em movimento circular é essa. No movimento circular uniforme, a velocidade do corpo é constante. E como o cara está aprendendo que o uniforme é constante, ele vai lá, sim, é verdade, mas é mentira! Seria correto falar que no movimento circular uniforme, a velocidade é constante em módulo. É isso aí, aí tá correto. Tá beleza? Então cuidado, ó, cara, primeira coisa bem delicada, hein? Bem delicada essa primeiro detalhezinho. Galera, tu concorda que o movimento circular é um fenômeno repetitivo? Bota repetitivo nisso, né? Certo? E todos os fenômenos repetitivos nessa vida, a gente mede o período e a frequência. São coisas que a gente usa no nosso dia a dia, pessoal. Período e frequência
são palavras que nós usamos no nosso dia a dia. Por exemplo, se eu pergunto, que período tu estuda? Ah, eu estudo 2 horas por dia, fora da sala de aula. Né? O cara está fazendo vestibular, óbvio, né? No teu caso não teria essa necessidade toda. O cara que faz 2 horas por dia fora da sala de aula, no teu caso, é um cara que, meu Deus, ele passa tanto à frente dos colegas que, né, ele até meio se desestimula às vezes de ir para a sala de aula, de tão além que ele vai, né? O cara fica, não, a aula está muito fraquinho, muito enfadonho, né? 2 horas por dia, na época de vestibular já é um tamanho razoável, né? Dá para passar em medicina na UFSC com 2 horas por dia de estudo fora da sala de aula, todo santo dia. Passa na UFSC em medicina sem problema nenhum. Galerinha, então como eu estava te dizendo, quando eu te pergunto que período tu ficou fora do país, o cara pode responder o quê? 2 anos, 6 meses, tudo bem? Então quando eu falo em período, eu estou falando de tempo, não é isso? Concorda comigo? Né? Qual é o período do ciclo menstrual feminino? Quanto? Isso, olha que bacana, é fundamental saber isso para tu controlar a tua vida sexual, né? Que está para começar a ficar mais ativo, então é fundamental tu ter esse controle, tanto as meninas quanto os meninos, né? Não que tu vá usar tabelinha, né, cara, para não engravidar o teu parceiro, né? Tua parceira, né? Na verdade, tu vai usar preservativo, mas, né, conhecer o ciclo menstrual é fundamental. Agora vamos lá, que frequência tu vai pra balada? Né? Que bom, o normal, nessa idade é o normal mesmo, que fico feliz que seja 0 por enquanto, né? Ou muito raramente, mas, né, logo tu vai estar, eu vou pra balada 1 vez por semana, certo? Quando eu pergunto que frequência, tu vai dizer quantas vezes tu faz aquilo, né? Concorda comigo? Com que frequência tu te alimenta? Ah, eu me alimento 6 vezes por dia. Certo? Beleza? Não, o correto é até mais. O correto é tu fazer várias refeições com intervalos de 2 horas, né? 1h30, 3 já é o máximo, né? 4 é o limite. 4 horas, a próxima alimentação tu vai engordar mais do que o normal. Isso é óbvio, né? É uma coisa que a gente já discutiu também em sala de aula, não quero perder tempo com isso. Ó, galerinha, concordam então que a palavra período e frequência são usadas no dia a dia? E quando eu pergunto período, tu responde o quê? Um tempo. Quando eu pergunto que frequência? Parabéns, garoto. Quantas vezes tu faz? Não é isso? É bem assim, cara. Período e frequência. Adivinha então o que é o período de movimento circular? É quanto tempo ele demora para completar uma volta. Certo? Período de rotação da Terra. 24 horas. Período de translação da Terra. Ou 1 ano, muito obrigado, tá? Então tem vários fenômenos repetitivos no nosso dia a dia que a gente precisa contar o período deles, né, para poder coordenar a nossa vida. Então período é o tempo para completar uma volta. É isso que é período. E o que seria a frequência então? É quantas voltas são completadas em uma unidade de tempo. Aí poderia ser 1 minuto, em 1 hora, mas como nós estamos usando o sistema... Então vai ser quantas voltas completa em 1 segundo no sistema internacional. Mas a ideia de frequência é o número de voltas efetuadas em uma unidade de tempo. Essa unidade de tempo, no nosso caso, vai ser o segundo, certo? Então, a unidade de período é o próprio segundo, e a unidade de frequência é por segundo. Que aí, para puxar o saco de um grande cientista, o inventor das ondas de rádio, né? Inventor não, né? O descobridor das ondas de rádio, certo? A gente chama de Hertz a unidade, então, de frequência. Hertz. Tem uma locadora de automóveis, eu acho, na cidade com esse nome, né? Hertz. Beleza? Então, as ondas de rádio também são chamadas de ondas hertzianas, em função de Hertz ter... Imagina, né, cara? E lá por 1800 cacetado, um sujeito descobre uma maneira de fazer algo num fio de um lado do oceano e o outro sujeito captar esse algo do outro lado do oceano. Certo? Instantaneamente, né? Foram as primeiras transmissões a rádio. Hertz estava metido nessa encrenca. Legal. Peraí. Já que, para calcular período e frequência, período é o número, é quanto tempo demora para dar uma volta, e frequência é justamente o contrário, é quantas voltas ocorreram em uma unidade de tempo, é bem fácil descobrir uma fórmula para calcular eles. Se eu quiser calcular período, por exemplo, é só pegar
o tempo que eu fiquei observando o fenômeno e dividir pelo número de voltas. Se eu quiser determinar a frequência, o que eu faço? Muito obrigado, amigo. Pega o número de voltas que tu observou e divide pelo tempo. Só tem um pequeno detalhe. No vestibular e na prova, portanto, eu não forneço essa fórmula. Porque essa fórmula é uma ideia, né, cara? Tu tem que saber o significado de período e usar o teu bom senso matemático para determinar o período. Tu tens que saber a definição de frequência e usar o teu bom senso matemático para determinar a frequência. Mas olha só que legal, um é o inverso do outro. Então eu posso dizer que tesão é 1 sobre F. Concordam comigo? Ou então, está dividindo, passa multiplicando. Tesão vezes F dá sempre 1. E o tesão está multiplicando, passa. Concordam que essas três equações dizem a mesma coisa? Tudo bem para vocês? Ou seja, se um dia que estiver fazendo uma prova, calculou o período, calculou a frequência, uma boa prova real, multiplicar os dois e ver se deu 1. Se não der 1, tem alguma coisa errada. Concorda comigo? Um número vezes seu inverso não dá sempre 1. Certo? Aí, ó, no vestibular e, portanto, na prova, ou eu forneço essa, ou eu forneço aquela. Ou uma, ou outra. Certo? Até porque a matemática básica para sair de uma para outra é bem boba, né? Tá dividindo, passa multiplicando, tá multiplicando, passa dividindo, acabou. Galerinha, ó, só de eu ter te comentado isso, ter te comentado que em movimento circular uniforme a velocidade é sempre constante em módulo e sempre tangente à trajetória. Fundamental saber isso, que em movimento circular a velocidade é sempre tangente à trajetória. Significado, se tu corta o fiozinho do barbantezinho, ela continua em linha reta. Beleza? Fundamental isso. Saber que a velocidade é constante em módulo, porque o vetor está mudando. E saber que todo fenômeno repetitivo, não só movimento circular, tem período e frequência. E a definição de período e frequência é igual em todo fenômeno repetitivo. Período, tempo para ocorrer uma repetição. Nesse caso, uma volta. Frequência, quantas repetições ocorrem em uma unidade de tempo. Se for outro fenômeno repetitivo, quantas vezes o fenômeno ocorre em uma unidade de tempo. Beleza. Aí já dá para fazer um monte de questãozinha. Por exemplo, quer ver? Olha só como eu acho legal resolver questões desse tipo. Uma pedra amarrada em um barbante, bem criativo. Executa 30 voltas em 5 segundos. Determine o período e a frequência do fenômeno. Uma questão da prova é essa. Ah, não é, professor? É, cara. Uma questão da prova é assim, idiota. Eu te dou o número de voltas e o tempo e te pergunto o período e frequência. Se tu tiver essa fórmula, fica ridículo. Né? Por isso que eu não vou te fornecer ela, porque eu quero que tu aprenda a pensar. Essas fórmulas tu não vai ter no vestibular e, portanto, tu não vai ter na prova. Se tu quiser, decora. Aí é por tua conta e risco. Eu acho mais legal tu lembrar o que é período e o que é frequência e fazer uma regra. 30 voltas são 5 segundos. O que é período? É o tempo embaixo do tempo, então, que demora para dar uma volta. Muito obrigado. Pronto, uma regra de 3 boba. Se 30 voltas demora 5 segundos, uma volta demora tesão. Cruz credo. Professor, posso usar X? Claro, né, cara? Cruz credo. 5 vezes 1, 5 tesão vezes 30, 30 tesão. Tá multiplicando, passa dividindo. Tesão é igual, dá para simplificar por 5, né? Dá 1/6, não é isso? Então pronto, 1/6 de segundo, se fosse dividir, né? 0,16666 segundos. 0,16666 segundos. E aí, galerinha, como é que eu faço para calcular a frequência, então? Isso aí é o inverso, né? É só fazer isso aqui, ó. Certo? Mas vamos fazer com a regra de 3 para praticar. 30 voltas demorou 5 segundos. O que é a frequência? É o número de voltas, então volta embaixo de volta, em 1 segundo. Pronto, cara, ó. Então se tu quer calcular a frequência, bota 1 no tempo, cruz credo. Quer calcular o período, bota 1 na frequência, no número de voltas, cruz credo. Acabou. Uma regra de 3 boba, certo? Quando tu aprende a fazer pela regra de 3,
Aí tu tá safo, tu sempre vai conseguir fazer. Quando tu decora a fórmula, tu só tem pra prova. Aquela prova tu sabe, semana que vem tu já não sabe mais. Certo? É a diferença então entre aprender para a vida ou aprender para a prova. Certo? Quem aprende para a vida tem salário melhor no futuro, tu sabe disso. Cruz credo. 5 vezes a frequência, 30 vezes 1 é 30. Tá multiplicando, passa. Pronto. 30 dividido por 5, 6 Hz. O que significa Hz? Repetições por segundo. Nesse caso, 6 voltas por segundo. Concorda comigo? 6 voltas por segundo. 6 Hz. Beleza? Ô, professor, não era mais prático lembrar que era o inverso e só pegar 1/6 e inverter 6 sobre 1? Claro que era mais fácil, mas eu estava querendo te ensinar a maneira ninja de calcular período de frequência, que é por regra. É assim. O ninja calcula período de frequência por regra. Pronto. Número de voltas, tempo. 1 segundo calcula a frequência. Certo? Uma volta calcula o período. Cruz credo. Então essa é a dica do coração. Fazer por regra de 3. Eu lembro que quando eu aprendi isso, que foi no segundo ano lá no Decisão, em 98, quando eu aprendi isso lá no Decisão, eu vi os meus colegas decorando isso aqui, ó. Ah, não, vou decorar. E na prova o professor falou, não vou fornecer, certo? Aí chegou no dia, ah, como é que é a mesma fórmula, professor? Ah, creu, certo? Então aprende a fazer do jeito que tu vai ter ferramenta no dia da prova. Regra de 3. Que beleza. Olha, cara, só com isso, daria já para arriscar um exercíciozinho outro. Só deixa eu contar um último detalhezinho aqui. Como é que é mesmo o tamanho de uma volta? Parabéns, 2πr, não é isso? O tamanho da circunferência não é 2πr? Então quando essa pedrinha amarrada no barbante completa uma volta, se eu sei o raio da trajetória, eu consigo descobrir que distância ela completou, ela caminhou, né? 2πr. Tudo bem para vocês? O que é velocidade? Velocidade não é distância dividido pelo tempo? Distância que o corpo em movimento circular caminha em uma volta. 2πr. Tempo que demora para completar uma volta. Não é o nome desse tempo. Tempo que demora para completar uma volta. Como é o nome desse tempo? Começa com P, termina com Rildo. Muito bem! Mas vai dizer, é um pouco assustador, né, cara? O cara acabou de falar várias vezes. Tempo que demora para completar uma volta. Período. Aí eu pergunto 5 segundos depois. Como é o nome do tempo para completar uma volta? E nenhum dos alunos geniais da sala falam. É um pouco assustador. Eu fico um pouco preocupado. Não, mas vai dar tudo certo. Fica tranquilo. Aí, olha só. Pronto, ó. Ui. Ó. Essa formuleta tu ganha no vestibular. O que é o R? O raio da trajetória que o corpo descreve. O que é o tesão? Que é o tempo para dar uma volta. É o período, que é o tempo para dar uma volta. Muito obrigado. Só por que chama de tesão? Não é porque tesinha um tempo qualquer. Quando a gente fala em T minúsculo, é um tempo qualquer. Quando a gente fala em tesão, é o tempo para completar uma volta dos fenômenos repetitivos. Certo? Então, como no vestibular também acontece esse fenômeno, eu gosto de usar também a letra maiúscula e a letra minúscula. E para gravar, eu falo tesão. Tá? Só isso. Galerinha! Dividir pelo período é o mesmo que multiplicar pela frequência. Muito obrigado. Lembra que dividir por 0,5 é o mesmo que multiplicar por 2? Que dividir por 0,25, que é um quarto, é o mesmo que multiplicar por 4, não é? Ou seja, dividir pelo período é o mesmo que multiplicar pela frequência. Outra fórmula que tu pode usar, ó, é 2πrf. Certo? Então, se tu sabe o raio da trajetória e a frequência, faz a continha, calculas a velocidade do objeto. Certo? Então deu, agora tá bom. Falei da formulazinha, que não é uma forma difícil de compreender, e falei de período e frequência. Vou sugerir uns exercícios para vocês. Isso, aí a questão, às vezes ela pede, o cara que é muito gente boa, ele fala, use π como 3, certo? O cara tá meio ruim no dia, ele bota, use π como 3,145. 3 casas após a vírgula, tá? Mas via de regra, se ele não falou nada e tu precisar estimar, tu pode usar o 3 a 14, que tá ótimo. Ótima pergunta. Muito bom. Vou selecionar um exercíciozinho pra vocês, hein? Se eu não achar aquele, eu passo um ali bem bonitinho.